A paz do Senhor. Gostaria de falar rapidamente sobre Jesus, a videira verdadeira. Em João capítulo 15, verso 1 está escrito: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus, na ocasião, estava para ser preso e crucificado. Eram seus momentos finais na terra. E as palavras finais de alguém que está prestes a morrer sempre têm um grande peso. Muito mais sendo o nosso Salvador, pois sabia que o momento era chegado. E ele fala de três personagens nesta passagem: o pai como agricultor, o filho como videira e os ramos, que são aqueles que estão ou estavam vinculados a Jesus. Interessante que não é a videira que vê os frutos, mas é o pai. Não é a videira que corta, mas o pai. Não é a videira que decide, mas o pai. Os ramos não podem decidir, mas somente o pai. E aqui temos ensinos valiosos para a nossa vida espiritual. Nada podemos fazer de bom se não estivermos ligados na videira e na vontade perfeita de Deus. Você pode estar ligado à videira e fora da vontade de Deus. E então, por causa disso, será cortado. Não adianta estar ligado à videira e fora da vontade divina. O Pai chegará a certo tempo e cortará o ramo fora. Pode parecer estranho isso, mas volto a lembrar que Jesus, quando proferiu estas palavras, estava prestes a ser crucificado e Judas Iscariotes estava presente. Judas Iscariotes, que andou com o Senhor durante os 3 anos e meio, estava ali. Ele estava, em outras palavras, Jesus estava, em outras palavras, dizendo que tem um aqui que está em mim, mas não tem parte comigo e o Pai vai cortá-lo de mim. Isso mostra que muitos crentes estão ligados a Jesus, falam de Jesus, pregam de Jesus, cantam de Jesus, comem de Jesus na Santa Ceia, participam da comunhão de Cristo, mas vão ser cortados, pois não têm parte com Jesus. Isto, em parte, nos assusta, porque nada podemos fazer na decisão do Pai de cortar o ramo fora e nem mesmo Jesus intervém neste caso. O Pai sabe quem está produzindo frutos e quem não está produzindo frutos. A única forma que temos de se manter na videira é produzir frutos. Isto é uma obrigação de todo cristão, tem de produzir frutos. Não há nada mais, apenas sendo desta forma, produzindo frutos, que vai ser mantido. Pode ser um ramo bonito, mas se não tem frutos, será cortado. Pode ser um ramo cheio de folhas, mas se não produzir frutos, será cortado. Pode abrigar a muitos com sua sombra, mas se não produzir frutos, será cortado fora. A única forma de não ser cortado é estar produzindo frutos. E aqui temos duas coisas muito fortes. Uma, que quem produz frutos está na videira e vai produzir mais frutos ainda, pois o Senhor traz esta oportunidade a quem é fiel, de crescimento espiritual. Mas, por outro lado, e esse é o segundo ponto, tem a sentença de morte eterna para quem se nega a gerar frutos. E o que são frutos? Frutos refletem o caráter da pessoa, o seu compromisso com o reino de Deus. Frutos não é religião, não é pertencer a uma denominação. Frutos é expressar nos atos e resultados de nossa vida que estamos ligados intimamente à videira, ligados a Jesus. Não basta dar frutos, precisa dar mais frutos, cada vez mais. Por isso que muitas vezes o Pai poda. E aqui nós temos que ver 3 coisas importantes. A necessidade de frutos em abundância para o reino de Deus é o primeiro ponto. Segundo ponto, a necessidade de sermos podados pelo Pai para crescermos. E por último, o motivo para nós de sermos podados pelo Pai. O fruto não é glória do ramo, nem da videira, mas do Pai. João 15:8 nos diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O primeiro ponto nos traz a necessidade de abundância para a glória de Deus. Quanto mais pessoas são abençoadas pelos seus frutos, mais vidas exalta e glorifica o nome do Senhor e, por conseguinte, mais almas poderão ser salvas. Os frutos, Paulo escreveu aos Gálatas, diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Está lá em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas além desses, e através desses, os principais frutos serão produzidos, e é a justiça, é as boas obras, é repartir com os necessitados, é adorar a Deus e, acima de todos estes, é claro, ganhar almas para Cristo. O resultado do fruto do Espírito é gerar em você atos que mostrem ao mundo que você é um filho de Deus. E aí surge então o segundo ponto. Por que devemos ser podados pelo Pai? Ser limpo pela palavra de Deus é a única forma de melhorarmos nosso crescimento espiritual. Nos dias atuais, muitos desprezam a palavra de Deus e sua pregação. Vivemos em um mundo de evangélicos que perderam o interesse pela essência da palavra. Isso é triste, mas é a pura realidade. Outro dia eu vi um pastor dizer que ele precisava pregar, foi orientado pelo pastor presidente, que ele precisava pregar antes do cantor principal do evento, pois do contrário, o povo todo iria embora, pois o mais importante para eles não era ouvir a palavra, e sim o cantor que ali estava presente. O mais triste é que muitos desses cantores sequer têm vida com Deus e cantam banalidades, que não refletem nada do mundo espiritual e é apenas uma letra feita por um compositor que muitas vezes é um compositor não tem comunhão nenhuma com Deus, compositor barato, que embora conheça um pouco da Bíblia, não ama a Bíblia de verdade para se consagrar e fazer algo que venha de Deus. Lembrando o que diz o Salmos 87, verso 7. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Tudo tem de vir de Deus. A música, a letra, a melodia, a unção, a voz, a harmonia, o ritmo, o compasso, tudo e muito mais tem de vir da parte do Senhor. Do contrário, não vai ser aceito por Ele. É assim que é. A palavra é que nos purifica, está lá escrito em João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nada mais pode purificar o ramo, senão a palavra de Deus. Existem as pragas desse mundo que rondam constantemente em nossas vidas. São as moscas que vêm trazendo sujeira, os ácaros contaminados, entre outros que querem atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Mas a palavra de Deus vem para combater essas pragas. Aleluia. E o terceiro ponto, o motivo por que alguém é podado. Deus tem um plano para cada um de nós. Não gostamos da poda. O fato é isso, que nós não gostamos de ser podados, ela nos machuca. A poda aqui são as provações que todos passamos para crescermos em Deus. É o modo de Deus para crescermos. Alguém escreveu, eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Pare para pensar nisso. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. E eu ainda aqui acrescento, particularmente, pedi a Deus fé e Ele me apresentou coisas impossíveis humanamente de fazer. E é assim que é. E eu pedi a sua graça e Ele me levou para o sofrimento. Pedi a Deus para crescer e Ele me levou a diminuir. Pedi a Deus para conhecê-lo e experimentei as forças do mundo invisível sobre mim. Sim, esta é a forma, aleluia, de Deus agir. Pois assim crescemos nele e somente crescendo nele podemos produzir frutos que lhe agradam. Aleluia. Tem mais ainda dois últimos pontos nesta mensagem. Primeiro, apenas os que permanecem na videira, produzindo frutos, é que veem as coisas de Deus acontecendo em sua vida. As bênçãos de Deus seguem aqueles que são obedientes ao Senhor. Ninguém poderá experimentar o melhor de Deus sem que esteja ligado à videira intimamente. Em João capítulo 15, no verso 7, diz um texto que é importantíssimo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que isso? Por que a palavra de Deus diz isso? Por que pedir o que quiseres será feito? Porque você não vai pedir as coisas da sua vontade carnal, mas da vontade de Deus para a sua vida. Isso é um passo profundo, quando você deixa de ser você mesmo e passa a ter a vontade de Deus reinando sobre a sua vontade humana e carnal.
Em outras palavras, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo. Aleluia. É Cristo que vive em mim. A minha vontade, Jesus disse, e olha, ele como Filho de Deus, ele diz, é fazer a vontade daquele que me enviou. Está lá em João capítulo 6, verso 38. E o segundo ponto para concluir. Quem não está ligado intimamente produzindo fruto será cortado e lançado fora. Judas estava com Jesus, mas não entendeu que Jesus estava ou iria fazer, qual era a sua missão neste mundo, quem realmente ele era. O resultado desta falta de intimidade, reconhecimento e entendimento é que acabou trazendo com que Judas fosse cortado e lançado fora. Muitos cristãos ainda hoje são cristãos apenas de nome, assim como Judas, e com tristeza digo, estão próximos de serem cortados fora. Que Deus tenha misericórdia da tua vida e que possamos servir a Deus com fidelidade. Que Deus te abençoe.